Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em minha vida. Boa tarde, queridos amigos do NEPOM. Gratidão, pela permissão de estarmos fazendo parte mais uma vez, dessa atividade e esse mês em especial com um tema tão importante, que é tempo de renovação. Hoje estaremos reforçando um pouco acerca da geração nova, Então, vamos iniciar as nossas reflexões e vou iniciar contando uma pequena grande história. Era uma vez uma menina, mora num local muito pobre e ela, nesse período de pandemia, com tantas crianças ao seu lado, morando na mesma condição, ali interagindo em situações tão difíceis, ela pensa direitinho e vê uma forma melhor de entreter, com essas crianças, de uma forma que elas não ficassem tristes por esse momento de pandemia. E ela tem a ideia de brincar de escolinha. Aí todos gostam, da ideia e começam a se movimentar. Claro que ela seria a professora, Mas no desenrolar da situação ela percebe que essa pandemia não ia terminar tão cedo, E as escolas não iam abrir, eles iam ficar sem esse direcionamento escolar. E ela diz assim: em vez de nós brincarmos de escolinha, vamos transformar esse local em uma escola, de fato, para dar prosseguimento, aos estudos, ao conteúdo que a escola formal não estaria disponibilizando nesse momento. Então, todos gostam da ideia. Sua mãe e sua irmã ficam bem animadas, apoiam essa menina. E a mãe e a irmã, como são catadoras, trabalham no local de reciclagem, resolvem pegar alguns objetos naquele local que pudesse agregar ali naquele ambiente e fazer com que se transformasse de fato numa escolinha, um local que parecesse de fato uma escola formal. E assim foi feito. Não é que ficou lindo?
né? Local com mesas, com cadeiras, quadros, outros enfeites, outros materiais que agregaram o local e fizeram com que o local tivesse realmente um aspecto de uma escolinha. Mas estava faltando muita coisa, né? Ainda faltavam materiais essenciais para que ela pudesse ensinar, estimular as outras crianças. Faltava livro, faltava caderno, faltava borracha, lápis, caneta, um monte de material escolar que não tinha. Então, foi o que ela fez, resolveu ir de porta em porta e pedindo, né? Livros, cadernos, canetas, lá, e as pessoas ficaram perplexas, porque normalmente criança pede boneca, né? Carrinho, agora pedem tablets, esses brinquedos eletrônicos, eletroeletrônicos. E ela não, ela estava pedindo o material que ela estava precisando para poder orientar as crianças que com ela convivia e poder dar continuidade aos estudos, já que a escola não ia abrir tão cedo, a escola formal, né? Todos ficam curiosos de saber quantos anos tem essa menina, quem é essa menina. Pois é, essa menina, o nome dela é Érica, né? Ela tem 12 anos e ela sonha em ser advogada. Olha que coisa linda, né? 12 anos, chegando na adolescência e já com essa percepção, né? A ideia que está ali inata, né? A perspectiva de intuição do conteúdo que ela já tem dentro dela. E aí, essa menina coloca, né, o nome da escolinha como Escolinha da Esperança. Que coisa linda, né? Porque ela tem fé que vai alcançar os seus objetivos. E o sonho de ser advogada vem da própria percepção que ela tem do ambiente que vive, né, do sofrimento que aquela população vivencia. Normalmente a mãe dela fala assim: a corda quebra sempre do lado mais fraco, né? A corda quebra sempre do lado mais fraco. Então, ela sonha em ser advogada para poder atender, acolher, né, essa população, esse público, né, poder inocentar aqueles que precisam de uma defensoria. E ela tem isso dentro dela. Ela se considera feliz porque ela vê na mãe o exemplo de fé, de perseverança, e numa vida muito complicada consegue criar aquelas crianças, criá-las, né, com muito esforço, com muita luta, com muito trabalho. Então, eu trago essa historinha no início para a gente ver, avaliar os espíritos que estão chegando aqui nesse planeta, né? Como as coisas estão se processando, a população de espíritos mais inteligentes, focados no bem, vem aumentando a cada momento, e a gente já consegue diferenciar isso. Com 12 anos terrestre, o espírito ele já vai se expressando à medida que vai retomando a sua natureza, que lhe é própria, né? E vai se mostrando tal qual é. A gente vai achar isso bem explícito no Livro dos Espíritos, na questão 385, porque da questão 379 à questão 385 fala sobre a infância, fala sobre esse desenvolvimento, né, da criança e o espírito que não é infantil, digamos assim, ele está vivenciando aquele momento. Então, Kardec vai perguntando para os espíritos a necessidade, né, enfim, a lembrança do que aquele espírito vai experienciando. Quando falamos de geração nova, o que de imediato vem na nossa mente já são criancinhas, são jovens, né? Mas precisamos lembrar que essas crianças e esses jovens são espíritos que já estão reencarnando para novas experiências muitas vezes, muitas oportunidades. Lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, a gente vai achar, né, isso bem delineado. Então, não custa lembrar que já estão indo e vindo neste planeta muitas vezes.
né? Eles possuem uma inteligência diferenciada, né? Possuem nuances que diferenciam daqueles de outrora, né? A inteligência é mais avançada, porém, pode ou não ter o grau de moralidade, né, compatível a essa inteligência, né? Eles vão se melhorando, né, a cada oportunidade. Mas a inteligência já vem se destacando cada vez mais. E aqueles que começam a trabalhar no bem, né, já trazem as suas ideias inatas, já estão mais propensos às instituições, né, que se conectam cada vez mais com os espíritos benévolos. Né? Lá na questão 28 da Gênesis, no capítulo 18 da geração nova, isso também vem bem reforçado, a gente precisa ler. Outra coisa é que iremos perceber que com a chegada dos tempos, como foi dito, né, na primeira palestra do mês, aqueles irmãos que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, né, uns não retornarão para o planeta mais, né, irão para mundos mais atrasados e outros seguirão para raças terrestres atrasadas, né? E isso daí vai fazer com que eles tenham a possibilidade de ajudar no progresso, já que já adquiriram um conhecimento maior, já tiveram acesso a exemplos, a conteúdos, eles vão levar para essas zonas, esses mundos, esses locais também aqui, o conhecimento que ele já adquiriu e vai proporcionar a reflexão necessária para o avanço, para o progresso, né? Então, esses espíritos novos, os espíritos melhores que já têm consciência do bem, irão substituí-los, né? Fazendo que estabelecer a paz, a fraternidade, a justiça. Olha a ideia da menininha Érica, né? A gente vê isso também bem delineado no item 27 da Gênesis, lá no capítulo 18, né? Que é o nosso alvo hoje. Né? Outro exemplo maravilhoso que eu tive acesso, que a gente recebe as coisas no WhatsApp e a gente precisa começa a filtrar, né, as coisas, é exemplo de um menino, também na faixa etária de 12 anos, e que ele fala muito bem sobre as leituras, né, a literatura negra, a literatura de personagens afrodescendentes. Ele fala muito bem, colocando ainda a importância dessa leitura, colocando, acima de tudo, a importância de estarmos averiguando o caráter desses irmãos, né, os exemplos deixados, e que possamos perceber que são indivíduos todos filhos de um único pai, e que podemos sempre estar aprendendo uns com os outros, né? Sem estar avaliando a questão de pele, né? A questão de cor, de raça, enfim. Né? Somos filhos de um mesmo pai e com perspectivas intelectivas e morais, né? Que podemos alcançar todos. Então, esse menino também falando de uma forma muito madura para a idade dele, com uma racionalidade, uma percepção maravilhosa. São esses espíritos chegando, tá? E aí nós percebemos que tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, como está lá na Gênesis, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas, né? As disposições intuitivas já possuem um conhecimento prévio e amplia. E as inatas, né? É o sentimento inato do bem, já está ali já a sementezinha em desenvolvimento cada vez mais. Então, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, né? E aí finaliza um pouquinho esse item 28, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. Então, esses espíritos que estão com essas disposições intuitivas e inatas, né, já no caminho do bem, a eles vai caber a fundação da era do progresso moral, né? Então,
Por isso nós vamos compreender que lá na questão 30 do capítulo 18, né, da Gênese, nos traz assim, que sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, ó, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Porque as disposições, né, são melhores. Ele diz, desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação, né? Há sempre uma renovação. Então, podemos depreender dessas questões que essa geração nova engloba os encarnados e desencarnados que já alcançaram o sentimento do bem, da fraternidade. E aqueles outros, né, que são espíritos que já haviam sido levados por exemplos ruins, forçados a agirem no mal, e ao retornarem ao plano espiritual, eles passam a refletir, eles enxergam aquilo que fizeram e se arrependem. Então, é-lhe dado nova oportunidade para poderem auxiliar aqueles que já estão caminhando no bem e então iniciar o seu processo de evolução espiritual de forma mais célere, né? Então, a gente percebe que nesse momento haverá a predominância do bem, né? Na Gênesis nos traz exemplo de que num ambiente que dos assassínios, das condutas totalmente equivocadas e violentas, em predominância, o bem não tem força. Vai ter um ou outro que pensa no bem, que quer fazer as boas ações, mas não vai ter força, né? Então, nesse momento, inverte. É a predominância do bem. Então, aqueles que ainda estão equivocados não vão ter espaço, não vão ter possibilidade e força para agir no mal e envolver o outro, né? Acabar comprometendo a existência de outros, enfim. Ele vai precisar refletir acerca de tudo que ainda existe dentro dele, todos os equívocos. Esses espíritos que estão reformulando suas ideias, né, seus sentimentos a aflorar para o bem, eles precisam ser bem conduzidos. Então, quando retornam para o plano material, através do ventre da mãe, aquela família, aquela mãe, deve bem conduzir esse espírito para ele domar as suas tendências, ainda que vem, muitas vezes a criança vai expressando, né, no seu agir, no comportamento, né? Então, os adultos ali, os tutores, vão precisar agir com coerência, com amor, melhor conduzi-los nessa fase da infância e juventude, porque essa fase da infância e juventude é a fase que o espírito pode ser, digamos assim, bem orientado e moldado às boas práticas, né? O princípio inteligente está adequado àquele momento, e ele vai se desenvolvendo à medida que aquela criança, né, aquele espírito ainda na fase da infância terrestre, e que ele vai se desenvolvendo. Como mostra o livro dos Espíritos, lá na questão 379 a 385, tá, que fala sobre a infância, e os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 383, qual para este, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? É justamente isso que nós acabamos de falar. Encarnando com o objetivo, os espíritos respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-los. Que maravilha! Ao compromisso da família. Olha o compromisso da família para com esses, né, espíritos que estão retornando. Se a gente for lá visitar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nós acharemos bem-aventurados os que têm puro coração. Item 1 a 4, vai falar sobre a simplicidade e a pureza de coração. E a gente vai encontrar lá aquela frase que Jesus diz, né? Quando os discípulos querem impedir as crianças de se aproximarem de Jesus, Jesus diz, deixai que venham a mim as criancinhas, né? Porque certamente o reino dos céus é para os que se lhes assemelham.
né? Não é para as criancinhas especificamente, mas os que se lhes assemelham, né? Na simplicidade, na pureza. E aquele momento é um momento adequado das crianças estarem mais próximos realmente dos bons conceitos, né? Começar a internalizar cada vez mais a boa nova, né? Quem é Jesus, Deus, os conceitos que vão ajudar na transformação de um caráter, de uma tendência, né? Então, é muito importante que os pais atuem, né, nesse momento da infância com muito amor, com muita dedicação, né, em o exemplo, né, através de muitas ações dentro do lar e inclusive implementar um momento de oração, seja qual religião for. Em específico, falando do espiritismo, nós temos o direcionamento de fazer o evangelho no lar, tá? Então, adequando aquela criança a essas práticas, a conceitos, para que ela possa, numa fase da adolescência, chegando à fase adulta, estar com esses conceitos e vendo o exemplo internalizado na sua prática diária, né? E como nós falamos, o princípio, a atividade do princípio inteligente está proporcionada à fraqueza do corpo. Então, esse é o momento. No livro Vidas Vazias, eu vou me arvorar um pouquinho a só citar um trechinho, né? E psicografado por Divaldo, né? O espírito da mentora Joana de Anjos, lá no primeiro capítulo, que ela intitula Novamente Vidas Vazias. Aí ela vem nos trazendo, né? Nos relembrando importantes nomes que se dedicaram ao estudo do psiquismo humano e que também desenvolveram os processos, né, de educação, né, os processos educativos, de superação, de compreensão e iluminação, que a gente percebe que estão bem explicados na doutrina espírita, né? E quando a gente, então, se depara com a frase fora da caridade não há salvação, aí a gente vê tudo isso englobado, né? A gente vê todos esses conceitos englobados numa frase. E Joana diz que cada qual que se dedique ao amor, à amizade sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser alcançada e o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos se devem dedicar. E a gente lembra da menina Érica, né? Lá no início, aquela historinha da escolinha, a gente lembra o serviço de auxílio àquelas crianças, porque ela estava preocupada que as crianças estavam tristes, que não tinham como brincar, e depois pensou no estudo, que não tinha como estudar. Ela estava preocupada, né? E se preocupa com aquela comunidade, com as injustiças sociais, né? E ela quer se fortalecer, ela quer adquirir conhecimento em determinada área para poder auxiliar, né? Para poder auxiliar. Então, essa é a meta a ser alcançada, né? É isso que importa. E Joana finaliza esse trechinho dizendo que a sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude. A importância de despertar os conceitos nessa sociedade de quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Que somos espíritos, que estamos numa oportunidade aqui na experiência terrestre, no corpo físico, uma oportunidade evolutiva. E nos apropriando desse conteúdo, entendemos que a geração nova é o sinal de que o planeta vem progredindo, obviamente, né? E como está explícito lá na Lei do Progresso. O capítulo 8 é um capítulo que nos traz todos esses conceitos. Parte terceira do Livro dos Espíritos. Você vai ver que lá está tratando das leis morais. E muito bem citada pela querida irmã Iracema, lá na primeira palestra, né, do mês de março. Mas o grande desafio para esse processo de evolução está no entendimento, como nós já falamos, de quem somos, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. Né? E são esses questionamentos pertinentes
numa mente que está vivenciando a experiência material aqui terrestre. Até entendermos, ao longo dos tempos, esse movimento do progresso, se expressando de diversas maneiras, a gente vai ver as mudanças físicas do planeta, o aperfeiçoamento das espécies vegetais, animais. A gente percebe que não acontecem mais, né, aquelas erupções, aqueles eventos físicos de volume, de grande destruição. Né? A gente percebe que os animais já não são mais animais grandes, gigantes, os dinossauros, são animais menores, de porte menor. E a botânica, então, o quanto já se, né, modificou. Então, a gente percebe ao longo do tempo esse movimento do progresso. E percebemos também, principalmente, no amadurecimento da espécie humana, né? E que cada período demonstra a capacidade de se descobrir e se melhorar, tá? E nós encontramos essa condição bem definida lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade das existências. Então, nos sinais do tempo, a gente vê, e Kardec nos traz, que o globo progride fisicamente pela transformação dos elementos, como nós já falamos, os elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Né? É a evolução, o melhoramento do espírito, que vai encarnando e desencarnando ali naquele mesmo planeta. Então, porquanto o melhoramento da habitação vai guardar a relação com o habitante. Isso é fato. Né? Se estamos vivenciando esse momento em que a geração nova vem se estabelecendo, é que a humanidade mostra sua ascensão a um degrau evolutivo. Em um determinado momento, a semente foi lançada. A gente vai lembrar da parábola do semeador. Né? Jesus lançava as parábolas sabendo onde é que ele queria tocar, digamos assim. Né? E joga a semente. A terra foi sendo trabalhada ao longo do tempo. Então, a semente, ao longo do tempo, ela vai se desenvolvendo. Umas seguirão no seu ritmo, tá? Bem particular, né? Outras vão prosseguindo mais lentamente, no caminho correto, mais lento. E aquelas primeiras que foram jogadas num terreno bom já, elas germinaram, foram crescendo, se desenvolvendo mais rapidamente, amadurecendo o suficiente para ser os doces frutos, né, deste planeta que está no processo de regeneração, como bem preceitua lá a lei do progresso. Durante essa caminhada e nesse processo de desenvolvimento e amadurecimento, o homem, não entendendo claramente a sua origem, né, e tentando resolver primeiro as questões externas, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, ele acaba deixando um pouquinho para trás aquela perspectiva do quem sou, né? Quem sou? Isso, essa descoberta é fruto de muito sofrimento, né? É fruto da necessidade de descobrir-se de fato, intimamente, de se reinventar ante as dificuldades que podem ser físicas, íntimas, do ponto de vista social, né? Então, na verdade, podemos lembrar que tudo tem a sua fase. Resumindo, tudo tem a sua fase, seu tempo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos mostrar o seguinte, que dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade.
Então, o homem ele vai começar a sentir essa necessidade, né? Através das experiências dolorosas, do sofrimento, ele vai buscando essas respostas interiormente falando. E aí, concluindo no Evangelho, diz assim: tendo-lhes Deus otorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Aí a gente já entra com essa necessidade de perspectiva de entender, né, tudo aquilo que está sendo dito, né, os fenômenos, é a fé raciocinada. Ele começa a raciocinar. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então, é a partir desse momento que ele tem a necessidade de raciocinar sobre as coisas, de compreender, de obter resposta, é que essa luz, né, vai se expandir, né, e sua fé vai ampliar. Então, é necessário o amadurecimento para entender sua origem. E agora são chegados os tempos, né, como a gente tão bem vem desenvolvendo, né, neste mês. Né? No Evangelho, esse que nós citamos, está lá no capítulo 14, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, queridos amigos, o desenvolvimento da inteligência faculta ao espírito encarnado o melhor entendimento sobre Deus. Ele vai desenvolvendo essa inteligência, vai tendo acesso a todo o conhecimento e vai despertando, né, sobre a existência de um Deus único, sobre que é esse Deus, fortalecendo assim sua fé, que vai se tornando cada vez mais raciocinada e, consequentemente, utilizando seu livre-arbítrio de forma mais desenvolvida, né? Claro. O Livro dos Espíritos, lá na questão 614, esclarece que, como a lei natural é a lei de Deus, o homem sofre quando dela se afasta, né? Nós temos a lei de Deus, temos as práticas do bem. Se a gente se afasta, claro que a gente vai para o caminho que não é o caminho correto. Então a gente vai sofrer, né? É fatal isso. Ele sente a felicidade ou a infelicidade de acordo com o caminho que vai escolher. Porque na mesma medida que toma conhecimento da verdade e faz suas escolhas, ele irá experimentar a aventura ou a desventura devido às suas inclinações. Então, essa compreensão está ligada ao processo de autoconhecimento. Ele vai experienciando e vai, aos poucos, despertando. Ele vai se autoconhecendo. E esse processo é muito importante para as individualidades que estão em uma experiência material, para todos nós. Esse processo de autoconhecimento é importante para sabermos que, aí está lá, né, o trechinho, para que na terra sejam felizes os homens, lá na Gênesis, geração nova, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, e que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E observamos agora que os espíritos que chegam já iniciaram, né, esse processo de autoconhecimento e entenderam acerca do bem, dos valores necessários, né, para transformar esse planeta para um mundo mais justo e de paz. E aí, naturalmente, gradativamente, a população da Terra vai se modificando, vai despertando para a consciência do ser. Né? Como já nós expressamos na Gênese, em cada criança que nascer, no lugar de um que é propenso ao mal, virá um mais adiantado e propenso ao bem. E isso a gente percebe que está acontecendo em massa. Né? Lá quando se estudou dos flagelos destruidores, né, foi se colocado essa questão dos desencarnes coletivos, tá? Qual é a necessidade disso?
né? Quantos estão desencarnando? É em massa, e essa saída é sinal de renovação moral dos habitantes deste planeta. Na Gênesis a gente acha também que a nova geração, aí já está lá um pouquinho antes, no final dos tempos, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que lhe houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o Espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. E aí a gente lembra de muita coisa, né? O advento do Espiritismo, aquele momento propício para iniciar a mudança psíquica do homem, dando impulso ao progresso na regeneração, né? Vindo lá dos fenômenos lá no século XVIII, tá? Passando, né? Pelos fenômenos de Hydesville, chegando às mesas girantes, até chegar nas mãos do nosso querido irmão, né, Kardec, que cumpriu muito bem a sua missão como codificador das informações trazidas pelos próprios espíritos, né? Os espíritos enviados por Jesus. Então, é uma conexão muito importante, né? A nossa compreensão, o nosso intelecto e os conceitos, né, espíritas, isso nos dá uma perspectiva de crescimento, de despertar muito mais rápido, né? E hoje estamos percebendo o quanto já se multiplicou o ideal espírita. A gente percebe, né? São muitos nomes de pessoas abnegadas que já divulgaram e que ainda continuam divulgando o conteúdo que teve como o iniciador o Mestre Jesus, né? Trazendo, não podia falar claramente naquela época, eram as parábolas, era o exemplo, eram as curas. E Kardec, né, que concretizou aquilo que Jesus havia prometido, do Consolador prometido, né, codificando toda a doutrina espírita, né, todo esse conceito trazido pela espiritualidade, né, pelos espíritos que o Divino Pastor enviou. Então, compreendemos que, através desse despertar de mentes, se processa uma renovação, né? Devido ao alcance da maturidade espiritual, cada vez mais se estabelecendo. Então, a era do espírito provoca uma mudança no psiquismo das massas, né? Percebendo com maior clareza que são espíritos e que na experiência material há possibilidade de interação com o plano espiritual, há possibilidade de contactar com aqueles entes queridos que já partiram, né? E que muito amor. Então é esse despertar da imortalidade, né? E que todos nós estaremos experienciando, que de fato estaremos retornando para o plano espiritual a qualquer momento. Não dizem que a coisa mais certa que tem é o desencarne e a morte? Todo mundo vai partir, né? Como iremos, não sabemos. Mas com esses conhecimentos, com essa percepção, vai serenar cada vez mais no nosso ser, né? Essa perspectiva, né? Esse se aproximar, né, do momento. E nesse momento em que o planeta vivencia, né, essa pandemia, quantos estão no desespero, né, quantos estão sofrendo por conta dessa perspectiva de desencarnar, do medo, né, esquecendo de se conectar cada vez mais com Deus, esquecendo de orar, né, de se proteger. Tem isso, tem aqueles que nem pensam, nem se protegem, né? Já são espíritos que ainda não estão, né, nessa percepção, né, do coletivo, digamos.
Então, o Espiritismo, ele amplia a nossa visão acerca das verdades existenciais. Então, esse movimento de ir e vir, né? Encarna, desencarna, encarna. Uma geração nova surge e é preciso, como falamos lá no início, que tutores mais conscientes possam acolher esse público, né? Que bem conduzam, né? Essa população que chega e chega com uma inteligência muito mais avançada, muito mais exacerbada, né? Questionando tudo. E os pais precisam estar preparados, né? Então, apresentando-lhe, os pais precisam apresentar-lhe o Evangelho, né? Apresentar Jesus, conduzir a compreensão de Deus, fortalecer as amarras que provavelmente alguns ainda vão trazer através dos bons exemplos, da ética, da moral, né? Então, agindo dessa forma, estaríamos contribuindo para o estado luminoso da humanidade, né? Essa conexão cada vez mais próxima ao Pai, à divindade. E gostaria, nesse momento, de chegar para o final, já chegando no final, falar um pouco de uma mulher, né, que muito contribuiu para a humanidade, né, e em homenagem ao mês de março, é o mês da mulher, tá? Homenagear a todas as mulheres e todos os espíritos que vivenciaram e vivenciam essa experiência de uma roupagem feminina, né? Melhor dizendo. Falar um pouquinho de Anália Franco, né? Anália Franco, ela foi lembrada no mês de fevereiro que a casa ofereceu uma temática importante, que é Ceareiros de Volta, tá? E ela nasceu em 1853, lá no século XIX, antes, né, de Kardec publicar o Livro dos Espíritos. Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857, tá? E Anália Franco nasceu em 1853, brasileira, nasceu no Rio de Janeiro. É um espírito que revolucionou a sua época pelo seu ideal de amor, de paz, de fraternidade, sempre pautado na educação. Anália Franco, ela foi educadora, poetisa, escritora, jornalista e se dedicou ao universo feminino, né? Inclusive incluindo mulheres negras em todas as suas atividades, mostrando assim um exemplo de que todos são iguais perante ao Pai. Ela fundou diversas escolas, fundou creches, fundou asilos, né? E trabalhou também com a arte. A Anália Franco, ela desencarnou no século XX, em 1919, né? Desencarnou em 1919. E certamente ela deixou exemplos e agora, né, reverberando em tantos corações que retornam. Não é isso? E em um exemplo que eu trouxe lá no início da menina Érica, a gente percebe isso. O Espírito traz essa necessidade de auxiliar, traz essa necessidade do coletivo, traz essa necessidade de agir no bem, de melhor servir. Né? Então, homenageou também essa menina Érica, tá? Em nome de todos os espíritos que estão ocupando a massa, né? Participando dessa renovação neste planeta. Então, que possamos, né, elevar sempre os nossos pensamentos a Deus e agradecer esse momento, né, porque tudo tem um objetivo, tudo tem sua razão, tá? Então, que Deus nos abençoe hoje e para a eternidade, porque somos espíritos imortais. Muita paz, muita luz.